Fala galera, nossa aula de hoje é sobre frações equivalentes. Nessa aula a gente vai usar problemas práticos para a gente entender como é que funciona a fração equivalente. A gente vai ver propriedades fundamentais da fração e também a gente vai trabalhar com simplificação de frações. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças. Sejam muito bem-vindos à aula. Então vamos lá. A questão é que a gente vai trabalhar sobre frações equivalentes. A gente vai começar falando sobre conceito. Então o que diz o conceito? Olha, duas ou mais frações são equivalentes quando representam o mesmo número racional. O que isso quer dizer? Vamos lá. A palavra equivalente quer dizer que tem mesmo valor, tá? E se eu estou trabalhando com duas frações ou até mais frações, isso quer dizer que cada uma dessas frações ela vai representar o mesmo valor. Como que isso acontece? Lembra lá que toda fração representa para a gente uma divisão. Então, quando você divide o de cima pelo de baixo, que é dividir o numerador pelo denominador, você vai ter um resultado. E quando você faz esse cálculo em várias frações e o resultado é o mesmo, ou seja, você tem frações equivalentes. A gente vai ver como é que isso funciona na prática com os exemplos. Vamos para o primeiro exemplo. O primeiro diz o seguinte, olha só. Renata comprou 2 barras de cereais com o mesmo tamanho. Então, já vou logo destacar isso aqui, porque as 2 barras têm o mesmo tamanho. Um para Ana e um para Antônio. Ela dividiu a barra de Ana em 2 pedaços iguais. Então, olha só, ela dividiu em 2 pedaços iguais e a barra de Antônio em 4 pedaços iguais. Ana comeu um pedaço da sua barra, então ela comeu um pedaço aqui. E o Antônio comeu 2 pedaços. Veja, a gente vai ver aqui como é que funciona. Então, eu até coloquei aqui as 2 barras, lembrando que as 2 barras são do mesmo tamanho, tá? E aí, se elas são do mesmo tamanho, a gente vai só fazer as divisões para a gente poder comparar que tanto cada um comeu desse chocolate aqui, dessa barra de cereal, né, no caso. Aí, olha só, cadê? A Renata, ela comprou 2 barras do mesmo tamanho, ela dividiu a barra de Ana em 2 pedaços iguais. Então, a da Ana aqui são 2 pedaços iguais. Vou colocar aqui, ó. Dividiu em 2 pedaços iguais, ok? A barra de Antônio em 4 pedaços iguais. Então, a do Antônio eu vou dividir aqui ao meio e dividir aqui ao meio de novo para ficar tudo do mesmo tamanho, tá? Que aí, ó, do Antônio vai ter 1, 2, 3, 4. 4 pedaços. O que diz mais? Olha, Ana comeu um pedaço, então da Ana ela comeu um pedaço, vou destacar aqui o pedaço que ela comeu. E Antônio comeu 4 pedaços. Então, Antônio comeu 2 pedaços, perdão. Então, são 2 pedaços aqui, ó. 1, 2. 2 pedaços que ele comeu. E aqui a gente consegue observar qual é a fração que representa cada uma dessas barras. Lembra que a gente viu como é que a gente verifica a representação de frações. E aí, olha só o que a gente vai observar aqui. A fração da Ana, que representa a parte que ela comeu, vou colocar aqui, ela é representada dessa forma. Lembra que quando a gente vai representar frações, o denominador, que é o número de baixo, ele representa em quantas partes a figura foi dividida. Foi dividida em 2 partes, então o denominador é 2. O numerador representa a parte que quantas partes a gente está considerando. Nesse caso é o que ela comeu. Ela comeu uma parte. Então ela comeu 1/2 ou metade da barra. Vamos lá ver o do Antônio agora? O Antônio, a barra dele está dividida em 4 partes, então o denominador é 4. E ele comeu 2 partes, então o numerador é 2. Então ele comeu 2/4 do chocolate. Mas observa o seguinte, apesar das figuras terem sido divididas em quantidades diferentes, observa que o tanto que eles comeram foi exatamente a mesma quantidade. A gente consegue verificar isso no desenho. E uma outra forma também da gente verificar se você pegar e dividir 1 por 2, o resultado vai dar metade, vai dar meio, que é 0,5. Se você dividir 2 por 4, também dá 0,5. Então a gente começa a observar que são frações que utilizam números diferentes, mas que quando você vai verificar o valor de cada fração, essas duas frações representam o mesmo valor. Isso garante para a gente que essas frações são frações equivalentes. Vamos para o segundo exemplo? O segundo exemplo diz o seguinte, olha, as frações 5/6, 10/12 e 20/24 são equivalentes, observe. Então, eu coloquei aqui um desenho para cada uma dessas frações que a gente vai montar. Já dividi em 5 partes, por quê? Já dividi em 6 partes, perdão, por quê? Porque a gente vai representar justamente a primeira fração logo. Lembra que a primeira fração são 5/6. E aí, como é que a gente faz para representar 5/6? É uma fração que está dividida em 6 partes, então a figura já está dividida em 6 partes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu estou considerando 5, então eu vou destacar 5 partes aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a fração 5/6. Vamos ver a próxima, que é a fração 10/12. Para ser 10/12, a fração tem que estar dividida em 12 partes. Lembra que aqui está dividida em 6? Assim como eu fiz a divisão da barra de chocolate, eu vou pegar esses 6 e dividir aqui ao meio. Que aí eu dividindo ao meio, eu tenho a formação de 12 pedaços agora aqui. Observa que toda vez que está trabalhando com a representação na forma de desenho, quando você divide o desenho todo pela metade, você dobra
a quantidade de, no caso ali, de partes que você tem. Então, olha só, a gente dividiu agora, tem 12, ó, tem 6 em cima e 6 embaixo, e a gente vai considerar 10. Então, se vai considerar 10, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observa que está representando a mesma quantidade aqui, quando você olha para a figura de cima e a figura de baixo. Então, isso já garante para a gente que essas duas frações são equivalentes. Vamos para a última, 20 e 24 avos. É uma figura que está dividida em 24 partes. A gente vai fazer do mesmo jeito. Ó. Vou colocar aqui, dividindo pela metade, eu tenho 6 em cima, 6 embaixo, tem 12. Se eu dividir a de cima pela metade, e a de baixo também, ó, agora eu tenho, ó, 24. Tem 12 aqui nessas duas primeiras partes, mais 12 nas duas segundas partes aqui, 24. Então eu tenho 24. Quantos que eu estou considerando 20? Então vamos lá. Seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Observa que 5 sextos a gente tem a mesma quantidade de partes que está sendo considerada, 10 dozeavos é o mesmo tamanho que está sendo considerado, e 20 e 24 avos é o mesmo tamanho. Só está dividido em quantidades de partes diferentes. E aí, mas se a gente for observar, se tu dividir 5 por 6, vai dar o mesmo resultado do que se dividir 10 por 12, e também seria o mesmo resultado que você dividir 20 por 24. E a prova disso é justamente a representação dessa fração na forma de figura. Porque quando a gente vê essa representação na forma de figuras, a gente consegue ver que realmente vai representar exatamente a mesma quantidade. Então a gente consegue ver isso de forma na figura e de forma numérica também, que a gente ainda vai ver ainda mais para frente. E aí a gente continua na próxima etapa agora. Continuando então, vamos lá. Propriedade fundamental das frações. Ao multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural, não nulo, obtemos uma fração equivalente a ela. Então, basicamente, se trata de você dividir o de cima e de baixo por um mesmo valor, o resultado vai ser uma fração equivalente, ou você multiplicar o de cima e o de baixo por um mesmo valor, você vai ter uma fração equivalente. A gente vai ver dois exemplos, um usando divisão, outro usando multiplicação, para você entender. Então, olha só. Primeiro exemplo que a gente vai ter aqui, 2 sextos, a gente vai dividir por 2 em cima e embaixo, divide o numerador e o denominador. Lembra que para que a gente tenha uma fração equivalente usando essa propriedade, que no caso é a propriedade fundamental das frações, eu tenho que dividir pelo mesmo valor e tem que ser em cima e embaixo, porque senão eu vou ter uma fração com um resultado diferente, tá? E aí, olha só, quando eu divido 2 por 2, o resultado aqui em cima vai ser 1. E 6 dividido por 2, resultado 3. Então, essa fração nova que eu tenho, 1/3, ela representa o mesmo valor que 2 sextos. Elas são iguais. Por isso tem um resultado de igualdade aqui no meio. Porque quando eu divido 2 por 6, o resultado vai ser a mesma coisa do que quando eu divido 1 por 3. Vamos para a representação na figura para a gente entender direitinho? Olha só, a fração 2 sextos é uma figura dividida em 6 partes e eu estou considerando o quê? 2 delas. Então tá aqui, ó. Essa aqui seria a fração 2 sextos. Vou até colocar aqui do lado, 2 sextos. A fração 1/3 é uma fração dividida em 3 partes. Lembra que o denominador é 3, está dividido em 3 partes. Vou considerar uma. Essa aqui é a fração 1/3. Observa que o tamanho é o mesmo, representa a mesma quantidade os dois. Lembra que, claro, para eu fazer uma comparação utilizando figuras, eu tenho que fazer a figura do mesmo tamanho e os cortes que eu vou fazer, as divisões, elas têm que ser proporcionais, para que isso fique, para que você consiga identificar quando os valores realmente são de mesmo tamanho, tá? Então isso vai representar aqui a mesma quantidade. E aí, olha só, vale para quando você divide por 2, por 3, não é só divisão por 2, é divisão por qualquer número. A regra só diz o seguinte, que você tem que dividir o de cima e o de baixo por um mesmo valor, tá? Isso aqui é um processo de simplificação que a gente vai ver como funciona direitinho na próxima parte lá. Vamos ver o segundo exemplo. Segundo exemplo, eu tenho 1/2 aqui, a gente vai multiplicar por 4, em cima e embaixo. Ah, professor, pode ser multiplicado por outro valor? Pode, podia estar multiplicando por 2, por 3, enfim, por qualquer número, desde que seja um número não nulo, só para a gente lembrar. Então, olha, 1 vezes 4, o resultado é 4. 2 vezes 4, o resultado é 8. Então, eu tenho aqui 4/8, ele é a mesma coisa que 1/2. Vamos ver, ó, representando a fração 1/2. 1/2 é uma figura dividida em 2 partes, tá? Lembra que o denominador indica em quantas partes está dividido, e eu estou considerando uma. Então, a primeira aqui, ó. Isso aqui seria metade, 1/2. 4/8 é uma figura dividida em 8 partes, porque o denominador é 8, tem 8 partes aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu estou considerando 4 delas só. Então, eu vou contar aqui 4. Ó. 1, 2,
3, 4. Observa que é o mesmo tamanho, então elas representam a mesma quantidade. A primeira fração é a fração 1/2 e a segunda fração é a fração 4/8. Então aqui a gente observa que se eu multiplicar o de cima e o de baixo por um mesmo valor, eu vou ter uma fração equivalente no final das contas. Se eu precisar representar isso na forma de figura, também consigo tranquilamente, tá? Então a multiplicação pode ser por qualquer valor, desde que seja o de cima e o de baixo e esse número seja não nulo, tá? Então assim funciona a propriedade fundamental das frações. Vamos para o próximo. Agora a gente vai ver simplificação das frações. A gente vai trabalhar, para a gente trabalhar a simplificação das frações, a gente precisaria ter visto primeiro a propriedade fundamental das frações, porque é ela que a gente utiliza. Na simplificação, o que vai ser a simplificação? Simplificar uma fração é determinar uma fração equivalente cujos termos são menores que os da fração inicial. Ou seja, eu tenho uma fração inicial, eu vou utilizar sempre divisão, tá? Dividindo de cima e de baixo para o mesmo valor, isso vai ser a simplificação, e aí eu vou ter sempre um resultado, vou ter uma fração com números menores, mas que representa o mesmo resultado no final das contas. Quer ver? Vamos para um exemplo. Vamos simplificar a fração 90/120 até obter a fração irredutível. Para quem não sabe, fração irredutível é aquela fração que não dá mais para simplificar. Fração irredutível é isso, é quando não dá mais para simplificar. Vou pegar então a fração 90/120. Vamos fazer a simplificação dele. Observa o seguinte, que toda vez que tu for simplificar, tu pode observar a seguinte situação. Toda vez que o número é par, ele é divisível por 2. O 90 e o 120 são números pares. Por quê? Lembra que o número par é aquele que termina com algarismo par. Nesse caso, o 0 aqui é o final dos dois. Então, o 0 é um algarismo par. Então, como os dois terminam com algarismo par, são números pares. 90 e 120, então dá para a gente dividir por 2. Vou colocar aqui na frente, ó, dividido por 2. Quando eu faço 90 dividido por 2, resultado 45. E 120 dividido por 2, resultado 60. Agora observe o seguinte, aqui eu não tenho dois números pares aqui. Em cima é 5, que termina, é um número ímpar, e embaixo é o 0, com o qual termina. Então é um número par. E aí observe o seguinte, você não pode querer dividir o de baixo por 2 e o de cima por outro. Lembra que a regra diz o seguinte, você divide o de cima e o de baixo por um mesmo valor. Tá? Então não dá para a gente continuar dividindo por 2. Ah, professor, mas a gente dividiu o primeiro por 2, não tinha que continuar por 2? Não. Lembra que a regra só diz isso, que você divide de cima e de baixo por um mesmo valor. Então, o valor pode ser outro aqui. E aí, a gente só precisa lembrar que o 45 e o 60 são dois valores aqui que são divisíveis por 3. A gente pode fazer por 3. 45 por 3 vai dar o quê? 15. E 60 por 3? 20. E aí, olha só, o 15 e o 20 já não dá mais para a gente simplificar por 3. Mas tem um número maior do que ele que dá para a gente simplificar. Dá para a gente fazer por 5. 15 por 5 vai dar 3. E 20 por 5 vai dar 4. Agora chegou num ponto que, olha só, o 3 só divide por 1 e por ele mesmo, que é o número primo. O 4 poderia ser dividido por 2 ou pelo próprio 4. Mas eu não tenho um número que seja comum que dê para simplificar os dois. Como eu não tenho, essa daqui seria a forma irredutível, tá? Isso daqui seria a fração irredutível, quando não dá mais para simplificar. Ah, professor, mas como é que eu vou saber qual é a sequência de números que eu vou utilizar para resolver? Não existe uma sequência de números que você vai utilizar para resolver, para fazer simplificações. Eu comecei do menor para o maior, mas poderia fazer de outra forma? Poderia. Vou até aproveitar e mostrar agora para vocês uma forma mais rápida de fazer isso aqui. Olha só, vou resolver de novo 90, 120 avos. O que eu já observo aqui, uma coisa que pode facilitar muito para vocês. Os dois números são terminados em 0. Quando os dois números são terminados em zeros, eu posso simplificar por 10. Tá? Simplificar por 10 direto. Pode isso, professor? Pode. Lembra que a regra é que você vai dividir de cima e de baixo para o mesmo valor. Simplificar por 10, olha, 90 dividido para 10 já dá 9. O número já vai lá para baixo, já fica muito mais rápido. 120 por 10 já vai dar 12. Observa o seguinte, que simplificar por 10 é a mesma coisa do que se você tivesse só cortado um zero de cima com um zero de baixo. Ó. Sobra o 9, sobra o 12. Pronto, isso aqui já facilita muito a tua vida. Ah, professor, preciso colocar sempre dividido por 10? Cara, se tu cortar um zero de cima com um zero de baixo, você já simplificou por 10 e aí você já pode colocar o resultado lá na frente. Então, 9 dozeavos. E aí daqui para frente você só continua com o que ainda tem para fazer. O 9 e o 12 não são divisíveis por 2, mas são divisíveis por 3. Então, a gente continua simplificando por 3. Ó. 9 por 3 vai dar 3.
12 por 3 vai dar 4. E aí chegou num ponto que não dá mais para dividir, ó. Não dá mais para simplificar. Isso aqui é a nossa fração irredutível. Observa que se você começar dividindo por 2, 3, 5, se começar por 5, 2, 3, enfim, de qualquer forma, tu vai chegar na mesma fração no final das contas. Ah, eu quero começar simplificando por 10. Quando dá, claro, só dá para você simplificar por 10 quando for terminado em 0, tá? Os dois números. Ah, você vai chegar no mesmo resultado, ainda que você tenha, olha só, quando a gente simplificou por 10, apareceu 9/12, que não apareceu no de cima. E não tem problema isso, não está errado, na verdade está correto, você só tomou outro caminho para resolver a mesma coisa. E aí quando você termina a simplificação, o resultado é o mesmo, tá? Então você só precisa identificar qual é o número que você enxergou primeiro para você simplificar o de cima e o de baixo e você vai seguir na sequência. Quando chegar no final, no resultado, você vai chegar no mesmo resultado do que se você tivesse começado de outra forma. Desde que você sempre divida o de cima e o de baixo por um mesmo valor, porque é isso que diz a regra de simplificação. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!